Voltamos, meus amados irmãos, a falar aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de VTB 2, segunda fase, segundo bloco. Versões e traduções bíblicas número 2. Essa matéria está no sexto livro-texto, sexto semestre do nosso curso básico de teologia, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui lá em Minas Gerais, professor Ilmar Sattler César, professor de Sociologia e de Geografia do Colégio Estadual de Minas Gerais, e também de teologia desde 1992. Estamos estudando teologia desde 78, quando começamos a escrever. Estamos aprendendo até hoje, né? Estamos tratando de VTB, agora mais nessa fase final. Largamos as versões, estamos achando com traduções. Vamos trabalhar agora com traduções. Então, mudanças na forma para tornar o significado mais claro. Estamos falando das técnicas de tradução para facilitar o texto para quem vai usá-lo. Vamos então ver aqui mudanças na forma para tornar o significado mais claro. Por exemplo, a Bíblia quando usa 15 estádios, ela está se referindo a uma medida, né? O estádio é a medida de tantos quilômetros, mais ou menos 3 quilômetros. Então, algumas versões fazem essa tradução direto para cá. Em vez de côvado, põe 45 centímetros. Essa Bíblia da editora Vozes, por exemplo, ela converte tudo para todas as pesos e medidas da Bíblia. A editora Vozes, tem a Bíblia dela, ela coloca tudo na linguagem de hoje aqui. Tudo no peso, por exemplo, quando fala em shekel, em dracma, ela põe preço no caso aqui, em dólar, né? Que é uma moeda universal. Você tem uma ideia sobre isso. E quando fala em medidas, côvado e cana, de Ezequiel tem muita cana na medida do tempo, a partir do capítulo 40, e todas aquelas medidas efa, medida CA, tudo aquilo ela coloca na medida padronizada brasileira, quilos, quilograma e centímetros. Um couve, por exemplo, é 45 centímetros. Então, traduz o significado em vez de conservar a forma original. Por exemplo, Mateus 23, 5, filactérios. Era um texto da Escritura Sagrada que era copiado e amarrado na testa e no braço das pessoas, né? Raca, Mateus 5, 22. Raca quer dizer, quem chama o outro de raca, de doido, não vale nada, seria réu de fogo. Mateus 23, 7, rabi, a palavra hebraica é para mestre. Mateus 4, 23, sinagoga, reunião, uma filial do templo, onde tinha 10 pessoas no mínimo, era uma sinagoga, quer dizer, casa de oração. João 11, 18, 15 estádios, 3 quilômetros. João 21, 8, 200 côvados, mais ou menos aí uns 100 metros, né? 90 metros mais ou menos, a 45 centímetros. Atos 1 de 12, distância do caminho de um sábado, que é mais ou menos 1.100 metros, 1 quilômetro mais ou menos, o caminho de um sábado. As pessoas sabiam a distância exata que os judeus podiam andar no sábado, mas nós não sabemos, né? Então, quando vai traduzir dos termos judaicos para português, para inglês, para francês, como esse costume não é nosso, ninguém caminhava, não sabia que caminhar um sábado era isso para o judeu, então é preciso colocar e facilitar. A tradução deve fazer isso para clarear para nós o assunto, né? Hora sexta, hora décima, hora undécima, hora nona. Isso aí tem que saber que a hora do judeu é uma, a hora do romano é outra, né? O romano marcava a hora igual a gente, 0 hora até a meia-noite. Já o judeu marcava a hora começando pela manhã. A primeira hora do dia é 6 horas da manhã, a hora nona, 3 da tarde, a hora sexta, meio-dia, a hora undécima, 17 horas. E depois as vigílias da noite, né? 4 vigílias no Novo Testamento, 3 vigílias no Velho. Primeira vigília, segunda, terceira e quarta, de 3 em 3 horas. 19 a 21, 21 a 24, de 0 às 3 e de 3 às 6. Aí começava o dia de novo. Então nós encontramos em todas as versões alguns nomes que têm significado também. Todas as palavras judaicas têm significado. Belém, casa do pão, né? Betel, casa de Deus. E vai por aí afora. Então algumas traduções e algumas versões verte o nome, às vezes é perigoso isso, né? João 20, 24 diz dídimo, a versão da linguagem de hoje diz o gêmeo, né? Traduziu. João 19, 13, onde Pilatos esteve no litóstrotos, aí a versão da linguagem de hoje coloca calçada de pedra. Marcos 6, 24, não poderia adorar a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. A Bíblia da linguagem de hoje colocou dinheiro. Atos 27, 14, Paulo na viagem para Roma, viu um vento do Euroquilão. Aí colocou o vento nordeste. Euroquilão é nordeste. Atos 27, 17. Com medo do navio bater numa Sirte,
que é um banco de areia que ficava perto do litoral da Líbia, né? A Bíblia na linguagem de hoje colocou isso tudo na linguagem de hoje, passou para cá. Atos 28, 11, diz que eles embarcaram depois de ficar em Malta 3 meses, depois que o navio quebrou, eles pararam em Malta, e onde encontrar o Públio, né, o maioral da ilha. A atualizada diz que pegaram um navio chamado Dióscoros. Na linguagem de hoje diz os deuses gêmeos. E a corrigida depois Castor e Pólux, que era o nome dos deuses gêmeos, que era o Dióscoros. Então aqui, atualizadas a palavra grega, a linguagem de hoje dá o significado, e a corrigida é o nome dos deuses, chamava Castor e Pólux. Então, alguns nomes hebraicos e aramaicos foram invertidos, por exemplo, na Atos 9:36, diz Tabita. Tabita, nome que era usado para Dorcas. A atualizada diz Tabita. A corrigida diz Tabita, que é traduzida é Dorcas. Né? E no rodapé coloca o significado, gazela. A linguagem de hoje manteve Tabita e etc. João 1,42. Pedro, né? Cefas quer dizer Pedro. Na linguagem de hoje, então, colocou explicando. Cefas é o mesmo que Pedro. Então tá aí. Agora continuando. Usa uma só forma para o nome de uma pessoa. Usa uma só forma para o nome de uma pessoa. Isso é coisa de tradução. Jerusalém no grego está escrito de duas maneiras diferentes em Atos. Atos 8:1 e Atos 9:2. Outro exemplo é Jeremias 29:3 e Jeremias 29:21, onde os nomes não são iguais no original, mas as versões usaram uma forma só. Isso acontece. Os nomes são diferentes no original grego, mas parece que algum escriba no copiar comeu alguma letrinha, então as versões procuram manter a uniformização. Né? Atos 8:1 e 9:2, a palavra Jerusalém. No grego lá tem uma diferençazinha, Jerusalém e a outra Jerusalém. Muda, uma faltou um nomezinho, uma letrinha. No grego, no texto grego. E aqui as versões brasileiras mantiveram o nome certinho, Jerusalém. E lá em Jeremias 29:3 e Jeremias 29:21, o Nebucodonosor está faltando, está acrescentando letra no hebraico, mas mantiveram o nome. Tá certo, né? A coerência é isso aí. É uma vantagem se usar somente uma forma de nome, que o leitor vai pensar que está referindo a duas pessoas diferentes. Né? Então, João 21:7, Pedro. Gálatas 2:9, Pedro em uma, Cefa no outro. Atos 18:2, todas colocou Priscila. 2 Timóteo 4:19, a linguagem de hoje colocou Priscila, as outras colocou Prisca. Né? Prisca é a variação de Priscila, é diminutivo, né? Atos 15:22, Silas e Silvano. Jeremias 24:1 fala Jeconias. Jeremias 37:1, Conias. E Jeremias 52:31, Joaquim. O Joaquim, o Conias e o Jeconias é um sujeito só. Ele era filho do rei Eliaquim, que era filho do rei Josias. Né? Depois que Josias foi morto na batalha, eles colocaram Joacás, reinou 3 meses. Depois entrou Eliaquim, reinou 11 anos. O filho do Eliaquim chamava Joaquim, foi levado preso para Babilônia, depois ficou 37 anos preso, e depois viu Merodach, depois que Nabucodonosor reinou 40 e tantos anos, 43 anos e morreu. O filho dele viu Merodach, reinou durante 2 anos mais ou menos, e levantou a cabeça desse menino, chamado Joaquim, que também é chamado de Conias e Jeconias. Usam palavras diferentes para significado diferente. Então, há palavras no grego que têm vários significados, mas que algumas versões são traduzidas por uma palavra só. Isso acontece muito no brasileiro, no português, né? Você tem a palavra uma só, aqui no português, mas vai lá no grego tem diferente. Por exemplo, agulha no Novo Testamento. Tem ráfidos, tem belones, tudo coloca no português como agulha. Mas no grego, ráfidos é uma coisa, belones é outra. Você pega espada, por exemplo. Espada tem espada macaira no grego, e tem espada ronfaia. Uma espada, no grego, 2 nomes, no português, um nome só. Por isso que a gente deve aconselhar as pessoas estudando a Bíblia a procurar conhecer o grego e o hebraico, para poder ver a diferença, porque macaira não é ronfaia. Macaira é a espada pequenininha que ficava andando assim, igual Sica. Sica, daí deu o nome dos sicários, né, que era uma tropa política nos tempos de Jesus. Judas era sicariote, era desse pessoal sicário. É uma
uma faca menorzinha. A espada Macai é um pouco maiorzinha e a Ronfai é a espada grandona, dos traços, uma espada de guerra. Então, procure conhecer o original que você vai ser muito abençoado. Você vai começar a descobrir essas diferenças tão importantes. Vamos ficando por aqui com essas aulas hoje de mudança para clarear o texto. Aquela paz, tchau, tchau. Um abraço.